Aleluia! Deus seja glorificado, Deus seja honrado. O nome do Senhor seja exaltado nos céus, na terra e debaixo da terra. A Ele toda glória, a Ele toda honra, a Ele todo louvor, a Ele toda exaltação. Deus maravilhoso, Deus grande, Deus da sua palavra para fazê-la cumprir. Não existe um Deus como o nosso Deus, que trabalhe tão bem para aqueles que nele confiam, para aqueles que nele esperam. Bom dia, Regis, Deus te abençoe. Bom dia, Selma. Bom dia, Torpe Artes Personalizado. Bom dia, Joseane. Bom dia, Eliette. Bom dia, Natália. A bênção do Senhor sobre a vida de vocês. Bom dia, Dileuza. O Senhor é bom, o Senhor é abençoador. O Senhor é o Senhor da sua palavra para fazê-la cumprir. Não existe um Deus como o nosso Deus, que trabalhe tão bem para aqueles que nele confiam, para aqueles que nele esperam. A Bíblia nos diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aleluia! Fique pronto para as suas forças, Helena, serem renovadas. Fique pronta, Marizélia, para as suas forças serem renovadas. Fique pronta, Eliette, para as tuas forças serem renovadas, suas forças, Regis, serem renovadas. Pelo poder da palavra, pelo poder da oração. Nós chamamos vida para essa live. A vida multiplicadora do Senhor, a vida nas tuas células, a vida na tua mente, a vida no teu coração. Aleluia, que a palavra de Deus penetre no mais profundo do teu ser. E que você possa ser transformado pelo poder da oração e da palavra. Então eu quero orar por você nesse dia. Quero declarar um dia leve, um dia poderoso, um dia cheio de notícias agradáveis. Um dia onde a glória de Deus vai dominar a nossa vida, dominar a nossa mente, nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, que sejamos levados pela presença de Deus. E eu quero convidar você a convidar outras pessoas, mandar os seus aviãozinhos, avisar que nós já estamos, né? Nós estamos aqui já para falarmos um assunto bem interessante. Obrigada, Marilene, pelo Pix da igreja. Eu quero avisar a você que é dizimista e ofertante, mantenedor desse ministério, que esse ministério entrou nas nações. Nós estamos com a rádio, né? Olha lá no meu story. Nós estamos com a rádio, essa rádio é de Angola. E ela assiste várias nações que as pessoas falam português. E eu tenho um horário, nosso ministério tem um horário nessa rádio de 15 horas às 16 horas, né? Aqui no Brasil, é de 15 às 16 horas. Então você é minha convidada. Você pode também entrar em sintonia com essa rádio, que ela é internacional, pega em várias nações, e a nossa voz, essa palavra, essa visão que você está ofertando, ela está sendo uma voz missionária. Ela está nas nações, não só em uma nação, várias nações. Então você é participante, sua oferta está correndo o mundo, está salvando vida, está salvando pessoas. E lá na rádio nós temos um trabalho nas quartas-feiras, só na quarta-feira de 15 às 16 horas, uma família edificada sobre a rocha. Então nessa época em que está tendo essa agressividade tão grande com famílias, esse descaso com família, esses desvalores com família, Deus levantou a nossa voz, a minha e a sua voz, através de sua oferta, de sua oração, de sua contribuição, levantou a nossa voz para anunciar às nações, aleluia, a grandeza dele, o poder dele, a vontade dele, exclusiva para a igreja. Então eu quero agradecer a vocês, já que tem a nossa irmã Capacete, essa aqui deve ser da live, né, da rádio, a paz, minha querida. Então, se algumas pessoas da rádio aí de Angola ou de outras cidades já estiverem conosco, eu quero dizer que você é bem-vindo, que você é bem-vinda, e que hoje o assunto vai ser bem interessante. Gente, que assunto é esse? Aí é o doutor Farias, esse menino é o nosso representante ali no Maringá, né? No Maringá.
Então no Maringá nós estamos já com uma visão aberta para o Maringá. Nós estamos entrando no mundo, irmão. Nós vamos povoar a terra. Nós somos verdadeiros filhos de Abraão. Vamos povoar a terra. Temos uma missão grandiosa. Temos uma palavra que salva. Temos uma palavra que transforma. Temos uma palavra que muda vida. Temos uma palavra que reconstrói pessoas. Reconstrói caráter. Reconstrói mente, reconstrói casamento, reconstrói família, reconstrói ministério, reconstrói você aonde está danificado, onde está quebrado na sua vida, esta unção que Deus nos confiou. Ele mesmo uma vez ele falou comigo e disse: Marta, o nome dessa unção chama-se delícia. Eita glória! E nós já temos 2 famílias em Itapulândia. Glória a Deus, glória a Deus. Manda para as pessoas que estão sendo mudadas. Famílias estão sendo mudadas em várias partes do mundo. Sua família está sendo atingida, tocada, mudada, molhada por esta unção poderosa. Uma unção, amado, umas pessoas sérias em oração. Este ministério é um ministério que ora. Esse é um ministério que jejuma pela sua vida. É um ministério sério com o Espírito Santo. Eu tenho um compromisso não só com você. O meu compromisso é com a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o meu maior e melhor amigo. O Espírito Santo é meu amigo, gente. Eu estou tão feliz, porque uma vez ele me disse: Marta, eu vou levar você, as suas palavras, elas vão entrar nos lares como água mineral. E eu pensei: mas como é que vai ser isso, Senhor? E aí ele me deu as lives e agora a rádio. A minha irmã dizia assim: da sua casa está entrando essa água, que é a palavra de Deus. Está sendo conhecida por vários lugares, em vários cantos. E eu quero agradecer ao Senhor por Ele confiar em mim e confiar em você para estar junto. Confiar em você para orar. Confiar em você para contribuir. Confiar em você para ajudar. Confiar em você para confiar. Amém, queridos? Então vamos orar. Pai querido, eu quero te dar graças. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã de paz. Muito obrigada por esse tempo extraordinário, Senhor, onde a tua palavra vai penetrar nos corações das pessoas, Pai, e vai fazer toda a mudança. Obrigada, Senhor, por uma palavra que muda a vida. Senhor, nós não queremos, Pai, simplesmente estar falando de religião ou estar falando de coisas, mas queremos focar, Senhor, na Tua palavra. Porque é a Sua palavra que muda pessoas, é a Tua palavra que muda sintonias de coração. Aonde essa palavra entra, ela resolve. Por isso que eu te louvo, Senhor, por essa palavra entrando nas nações. Esta palavra entrando nas nossas casas, nas nossas famílias. Entrando, Senhor, na vida dos nossos filhos, na vida dos esposos, das esposas, Senhor, das igrejas, Pai. Muito obrigada, Senhor, por o Senhor ser o nosso foco, o nosso alvo. O nosso desejo é acertar com o teu coração. O nosso desejo, Senhor, é querer você, Senhor, conosco. É a tua presença, Senhor, fazendo a diferença na minha vida, na vida dos meus irmãos. Eu oro por esse tema que vamos falar hoje sobre família e igreja. Que tema delicado, Senhor. Que o Senhor unja os ouvidos e o entendimento do teu povo, para que não atrofiamos para aquilo que vamos escutar. Que não andamos nem pela direita nem pela esquerda, Senhor, mas andar na tua perfeita e única vontade, Senhor, para que o teu nome seja honrado. Honrado nas nossas vidas, honrado na nossa casa, honrado na nossa família, Senhor, honrado no nosso ministério. Nós queremos te agradecer, Senhor, por um povo forte, zeloso de boas obras. Muito obrigado, Senhor, pela uma palavra que funciona. E que essa palavra hoje salve famílias. Aonde essa live estiver entrando, famílias sejam libertas, famílias sejam mudadas, famílias sejam transformadas. Filhos sejam tocados pelo teu Espírito, Senhor. Filhos, Senhor, sejam mudadas as intenções. Cerca os nossos filhos, Pai, com o cerco vivo de sangue de Jesus Cristo. Cerca a nossa família, guarda os umbrais das nossas portas. Pai, que uma muralha de fogo e de proteção esteja guardando todas as famílias na terra, Senhor.
de toda atrofiação maligna, de todo desígnio de Satanás, de todo míssil inflamado do inferno. Guarda os nossos corações, guarda os nossos sentimentos em você, Senhor. Guarda, Senhor, os homens como homens na terra. Guarda as mulheres como mulheres dignas na terra, Senhor. Guarda mesmo os nossos filhos na escola, na universidade, aonde eles chegarem, Pai. Guarda os nossos filhos, Senhor, do comércio barato do inferno através de celular, através da internet. Em nome de Jesus Cristo, toda atrofiação maligna que vem disfarçada para deturpar, Senhor, a Tua palavra que está sendo implantada no nosso coração. Em nome de Jesus, nós desfazemos as obras das trevas. Nós declaramos, Jesus, Tu és o Senhor das famílias. Tu és o Senhor, Teu plano não pode ser frustrado, Senhor. Teu plano é Teu plano e será estabelecido para sempre e eternamente, em nome de Jesus. Amém, queridos? Graças a Deus, glória a Deus. Então hoje nós vamos ter uma palavra muito linda, né? Como sempre, Deus tem feito maravilha na nossa vida. Você tem sido abençoado com essas lives? Deus tem falado ao teu coração? Aleluia! Você tem mudado nesse mês da família? O que aconteceu de novo na tua casa? Você tem trabalhado essas palavras dentro da sua casa? Porque se você escutar essa live todo dia, meu irmão, mas você não fizer nada, eu tenho uma surpresa para você e não é boa. Se você não fizer nada, eu quero te dizer, nada vai acontecer. Se você não fizer nada, fica só com essa verdade guardada, enrolar no lencinho precioso e guardar naquela caixinha de carinho lá dentro do seu guarda-roupa, naquela gaveta com muito carinho, deixar lá guardado, não vai servir. Você tem que pegar essas palavras que você está ouvindo e fazer dela teu estilo de vida. Observar essas verdades e começar a praticar na tua vida, começar a praticar na tua casa. A prática da palavra, amada, é quem faz a diferença. A palavra vem, mas é você que dá vida a ela. Você dá vida pensando, você dá vida falando, você dá vida agindo, você dá vida sendo grato. Amém? Você dá vida desenvolvendo essa parceria linda com o Espírito Santo, amando o Senhor acima de todas as coisas. Amém, amado? A gente ama o Senhor fazendo a sua vontade. Não é só dizendo eu te amo, Jesus, que vai resolver. São as nossas ações que revelam o nosso amor. É a nossa conduta com pessoas, sabe? Deus é poderoso e quando Ele está em nós, a primeiro sinal que Deus está com você é que você tem carinho pelas pessoas. Que você tem compaixão das vidas. Que você ama seu povo. Que você respeita os planos de Deus. Que você pensa 2 vezes antes de ferir uma pessoa. Isso mostra a tua comunhão com Deus. A comunhão com Deus, amado, não está nos saltos, nos púlpitos das igrejas. A comunhão com Deus não está através de dons. Não. A comunhão com Deus está através de um coração que ama. Flexível a ouvir, a entender, a compreender, a valores. E principalmente com algo bem valoroso que a gente vai colocar hoje em, vamos dizer assim, importância. Eu digo que uma das coisas mais importantes é a nossa comunhão com Deus em primeiro lugar. É a nossa posição entre a igreja, aonde congregamos, e a família. O diabo tem distorcido, o diabo tem procurado trazer um descaso, ou de um ou de outro, mas ambas é muito importante na vida. É uma necessidade. Então eu queria que você, primeiramente, eu vou ler para você 1 Timóteo capítulo 3. Aleluia. Vamos falar sobre família e ministério, ou família e igreja. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Se você está bem, tranquilo, sem fazer nada, com certeza você não tem chamada. Se você está muito confortável, sem fazer nada, é porque você não foi chamado para o ministério da palavra. Né? Talvez você foi chamado e pode ter sido chamado para outro tipo de ministério, né? Ministério da generosidade. Tem pessoas que é chamado para enriquecer e abençoar a igreja. É um chamado da generosidade.
Entende? Tinha mulheres ricas que sustentavam o ministério de Jesus. Mas tem pessoas que são chamadas para pastores, apóstolos, mestres, profetas, evangelistas, ministério de socorro. E essas pessoas, elas não podem estar em bem se não estiver exercendo o que está fazendo. Então, nós precisamos conhecermos a nós mesmos. Quando você conhece o Senhor, você se conhece. E muitas coisas te desmotivam de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E a falta de conhecimento é a maior miséria que existe na face da terra, em todos os sentidos. Se você vive uma vida melhor na terra, é mais fácil, é porque você estudou, é porque você tem um conhecimento na área. Sem conhecimento o povo perece, né? Às vezes existem pessoas que têm um conhecimento com eletricidade, outras pessoas têm conhecimento com encanação, outras pessoas têm um conhecimento com a linha de engenharia, outros de medicina, outros de... cada um na sua área. E sabe, amados, são necessários, tudo é necessário, tudo é preciso. Tudo são pedras preciosas. E a gente só sabe o valor quando a gente precisa de um desses profissionais. Mas eles têm conhecimento na área. A coisa pior do mundo é você contratar um eletricista para fazer um serviço de encanação. Talvez ele não acerte. Porque, como meu pai dizia, cada macaco no seu galho. Mas vamos falar em 1 Timóteo, capítulo 3. Fiel é a palavra, e ela é fiel. Em qualquer situação, eita glória, eu amo essa palavra, ela é fiel. E se alguém aspira pelo episcopado, excelente obra. É necessário, portanto, que o ministro, seja irrepreensível, esposa de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para o ensinar, não dado a vinho nem violência, porém cortado, inimigo de contenda, não avarento. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para que não suceda que se ensoberbeça e incorra condenação do diabo. Então a Bíblia está mostrando aqui um relacionamento entre o homem de Deus, estou falando o homem como humanidade, entre a pessoa de Deus, a mulher de Deus, o homem de Deus, o humano de Deus, o ser humano e as coisas referentes ao Senhor. Então nós precisamos entender que esse relacionamento com Deus, ele afeta o nosso relacionamento com a nossa casa, ele toca na nossa conduta como pessoa. Você não pode ter um bom relacionamento com Deus e ser uma pessoa de mau caráter. Ter um bom relacionamento com Deus e ser um mentiroso. A mentira não é uma obra da carne, como eu já falei aqui várias vezes. A mentira é uma identidade de filho. Se você mente, você é filho do diabo. Então para com esse negócio de mentira. Não tem mentirinha nem mentirona, não tem mentira para que facilite, nada. Mas a mentira é uma natureza satânica, maligna. Ele é o pai da mentira. Então nós não devemos nos envolver por esse lado. Fale a verdade, custe sua vida. Tá certo? Fale a verdade, porque Jesus é a verdade. E se ele está em você e você está nele, então a verdade deve prevalecer na sua vida. Amém? Nem que fique o rosto vermelho, mas fale a verdade. Amém? A verdade é a verdade. Aleluia. Então vai tocar na tua conduta de uma pessoa de caráter, de uma pessoa digna de confiança, um homem que tem uma esposa só, ou uma mulher que tem um marido só, ela é digna de confiança, ele é digno de confiança. Se você não tem a confiança da sua esposa, como você quer ter a confiança de Deus? Se você não tem a confiança do seu marido, como você quer ter a confiança de Deus? Como Deus vai confiar em uma pessoa que nem as próprias pessoas que estão em casa podem confiar? Então nós precisamos sermos pessoas temperantes, sóbrias. Ele dá um monte de coisa. E ele diz não dado a vinho. Deixa eu dizer uma coisa para você, amado. Hoje está uma polêmica muito grande sobre o crente se doar a vinho. Porque no Antigo Testamento falava-se muito sobre vinho. E o apóstolo Paulo até apresenta vinho como um medicamento.
Eu quero dizer para você que nos medicamentos, amado, o medicamento natural, eles contêm, às vezes, bebida, dosagem de bebida forte para conservação. Então, aquilo que Paulo estava falando sobre Timóteo era um remédio. Não era um final de semana, não era um lazer, não era um ajuntamento de pessoas, era um remédio. Entendeu? Era um remédio que curava a dor de estômago. Ele estava passando por um momento de ansiedade. E ele estava com forte dor de estômago, mas ele não era uma coisa do dia a dia dele. Era uma dose única, aquelas medidinhas para medicação. E Deus nunca condenou remédio. Amém, queridos? Então, mas a Bíblia diz que não bebereis bebidas fortes, mas serás cheios do Espírito Santo. Ou você está enchendo sua cara de bebida forte, ou você é cheio do Espírito Santo. Não bebeis bebida forte, mas não vos embriagueis, mas seja cheio do Espírito Santo. Pessoas separadas para o Senhor, como João Batista, ele disse, não beberá vinho nem bebida forte, mas será cheio do Espírito Santo. É escolha nossa, é decisão nossa. A nossa vida é cheia de decisões. Amém, queridos? Cheia de decisões. Então, aqui nós estamos dizendo, a palavra diz assim, quem governa bem a própria casa, né, criando os filhos sobre disciplina, que é disciplina, mas sobre a doutrina, sobre o ensino. A Bíblia diz, mesmo que ele se desvie, ele volta, porque teve uma base, teve um ensino. Isso não te diz que teus filhos nunca vão errar, e nem vão dizer que teus filhos nunca vão se desviar. Isso está dizendo que você, como filho de Deus, tem que mostrar uma disciplina, tem que trazer uma orientação, tem que trazer uma visão de respeito e de honra ao Senhor, para que os seus filhos vejam uma conduta digna sua, primeiramente para com Deus, e aprendam a honrar a Deus. Entendeu? Então, isso é uma coisa nossa, é uma responsabilidade nossa. Se a gente não faz isso, a gente não sabe governar a nossa casa, nunca vamos ter responsabilidade para cuidar de um monte de gente, se a gente não sabe cuidar de 2 pessoinhas. Se na minha casa tem 4 pessoas, e eu não sei transformar aquele momento espiritual, transformar aquelas pessoas, ensinar a palavra àquelas pessoas, como eu vou ensinar na igreja de Jesus Cristo, onde tem milhares de famílias. Porque igreja e família, família e igreja é uma unificação. Não existe igreja sem família e não existe família sem igreja. A igreja é como uma universidade, onde você vai para uma sala de aula e você vai aprender. A universidade, ela não te forma e nem a sala de aula te forma. Mas se você não estiver lá, nunca você vai ser formado. Deixa eu dizer novamente. A universidade não te forma. E nem as aulas também não te formam. Mas você nunca vai ser formado se você não estiver dentro da universidade e não estiver assistindo às aulas. O que vai te formar é o que você vai aprender de conteúdo, e é o que você vai praticar, e o que você vai trazer para dentro de você como conhecimento e como mudança de mentalidade. Dessa mesma forma é a igreja. A igreja é um lugar educativo espiritualmente. A igreja é um lugar onde Deus tem um plano. Foi Deus quem fundou a igreja. Deus fundou a família e Deus fundou a igreja. Para um viver dentro do outro. Para um ter uma unificação no outro. Agora, nós precisamos aprender a fazer gestões de tempo e de valores. Abra sua Bíblia. No livro do Salmo 27, eu sempre gosto de ler Salmo. Salmo 27. Em casa você lê do primeiro capítulo, do primeiro versículo até o versículo 6. Mas eu vou ler o versículo 4. Ele começa a mostrar, vamos parafrasear, ele começa a mostrar que o Senhor é a sua luz, a sua salvação, é a fortaleza, que ele não vai temer, que quando os malfeitores chegar, quando sobreviver a destruição, quando os opressores, quando os inimigos, eles vão tropeçar, eles vão cair.
ainda que o exército se acampe contra ele, nada vai contra nós, não vamos atemorizar o nosso coração. Se estourar uma guerra, a gente não vai temer, porque temos uma confiança em uma coisa. Eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e aprender do seu tempo. Pois no dia da diversidade, no dia que chegar os malfeitores, no dia que chegar os destruidores, no dia que chegar os inimigos, no dia que chegar o exército, no dia que o exército se acampar com a guerra contra mim, né? No dia da adversidade, a pessoa que estiver envolvida nas coisas de Deus, né? Ele vai esconder no seu pavilhão, ele vai ocultar no seu pavilhão, no recudito do seu tabernáculo lhe acolherá e elevar-se-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos, que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício e cantarei louvores ao Senhor. Então ele está dizendo, olha, ainda que me aconteça isso, ainda que me aconteça aquilo, ainda que uma guerra se estoure, ainda que os inimigos cheguem, ainda que os malfeitores cheguem, ainda que levante calúnia, ainda que faça isso, faça aquilo, eu vou pedir uma coisa ao Senhor. Eu quero ter uma igreja. Eu quero ter um lugar onde eu congregue. Eu quero ver a tua beleza, eu quero aprender a tua santidade, porque não tem um lugar mais parecido com o céu do que uma igreja, irmão. Vamos ser sinceros, não tem um lugar mais parecido com o céu do que uma igreja. Uma igreja é um lugar onde louva a Deus, uma igreja é um lugar onde se fala sobre o Senhor, uma igreja é um lugar onde tudo deve ser consagrado. Ah, mas na minha não é assim não, então sai de lá. Porque tudo tem que ser consagrado, as cadeiras são consagradas, os copos descartáveis que ninguém pode estar tirando, jogando, porque aquilo é dinheiro consagrado. Levado com a intenção certa, pelo menos na nossa igreja é assim, com a intenção certa, com a motivação certa. Então, vai tomar mais de um copo d'água, ou leva a tua garrafinha, ou pega o copo, segura contigo, porque tu está estragando aquilo que é de Deus e não pode. Então, assim, tudo na igreja é consagrado, as toalhas são consagradas, ninguém pode pegar as cadeiras da igreja, fazer uma festa mundana para todo mundo lá, ninguém pode fazer uma dança dentro da igreja, é pecado. Entendeu? Ninguém pode usar a igreja para nada social. A igreja é um lugar consagrado, reservado. Deve ser a congregação, o lugar onde os crentes congregam. Deve ser um lugar consagrado. Deve ser um lugar de oração. Deve ser um lugar de meditação na palavra. Deve ser um lugar onde salvação acontece, libertação acontece, cura acontece. Um lugar que quando não está em culto, ele está fechado, irmão. Ele só abre se ele tiver uma atividade de louvar ao Senhor. Esse é o lugar. Lá vai ministros de Deus, pessoas que Deus colocou para pregar, para ensinar, para orientar. Todos que chegam na igreja chegam numa atitude de envolver pessoas, de fazer as pessoas chegarem perto de Deus. Isso é maravilhoso. E nós precisamos de estar em ambientes assim. E temos a nossa familiarização. Entendeu? Nós precisamos colocar o nosso nome, não entrar e sair como fosse um supermercado, como fosse uma padaria, como fosse uma feira livre. Não, irmão. Vai lá, se Deus falou contigo, se é o teu lugar, dá teu nome, o teu endereço, faz teu registro naquele lugar, naquele ambiente. Só tem uma igreja, não tem várias, mas cada uma pessoa Deus leva para um local. Um local de acordo com a tua necessidade. Nós trabalhamos com reconstrução. Essa é a nossa missão. A gente trabalha por todos os lados, família e reconstrução. Família reconstruindo com Cristo. Movimento da glória de Deus dentro da família. Então pegamos a palavra, pegamos o ensino e ensinamos você a viver sua vida na sua casa. Agora você tem que pegar aquilo que você aprende lá e levar para dentro da tua casa. Amém? O que você não souber pegar o que tu viu lá e levar para dentro da tua casa, meu irmão, é vão que você está fazendo lá. Se você for só para ocupar lugar, não, nós precisamos, fazer gestões de tempo, entendeu? Gestões de tempo. A Bíblia diz que tem tempo para tudo. Então você tem que reservar o tempo com o teu Deus. O teu momento com Deus é uma coisa que você tem que ter direto, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Tua experiência com o teu Deus. A tua vivência de oração, você e Deus. A tua vivência de observação com a palavra, você e Deus. A tua vivência de leitura da Bíblia, você e Deus. A tua vivência de estudo, de meditação, você e Deus. E para que a igreja? Para você pegar o que você aprendeu em Deus e ir para lá, para trazer luz e iluminação e subir de nível de comunhão e de comunhão com os irmãos, porque a Bíblia diz, não despreze a tua congregação, como é costume de muitos.
Então lá você vai aprender a estar debaixo de uma autoridade espiritual. Lá você vai ter alguém que vai estar orando por você. Lá você vai ter onde consagrar o teu dinheiro. Amém? Ah, meu irmão, lá você vai ter uma autoridade que possa conversar com você, uma pessoa da tua confiança, que a tua vida não seja espalhada. Pois a minha nessa não, então sai de lá. Você não vai encontrar nenhuma igreja certa, sem erro, e nem vai ficar no lugar onde estão perturbando a tua vida. E você está tendo motivo de estar falando de manhã, tarde e noite. Não fala das tuas autoridades. Sai, mas sai sozinho. Não leva uma caravana não, porque senão você está errado. E tem pessoas que fica mal satisfeito. Não, Deus disse que eu ficasse, Deus disse que eu ficasse. Aí quando vai-se embora, leva metade da igreja. Você está dividindo igual o diabo dividiu os anjos no céu. Está errado. Não se faz isso. Mas olha, vamos fazer gestão do tempo. A igreja é uma reunião de família. Agora, a igreja não destrói família. A igreja trabalha com família. Você tem que ter o tempo da sua família também. Você não pode também estar de manhã no matutino, 9 horas na igreja, 11 horas na igreja, de tarde na igreja, de noite na igreja, do outro dia novamente, do outro dia novamente. Tem pastores fazendo isso, pastores, alô meus pastores que estão aqui, líderes. O diabo colocou uma coisa na cabeça de vocês e ele disse assim, olha, não tira as férias não, porque o diabo não tira, mas você não é o diabo é o diabo, você é você. Amado, nós precisamos de descanso. Você trabalha, o pastor precisa de férias sim. E tira, filho, de férias de Deus não, amado. Mas da carga ministerial ele precisa. Se o pastor estiver sobrecarregado, cansado, ele não vai receber do Espírito para te dar. Ele precisa viajar sim. Ele precisa de ter suas férias anual. Precisa e deve. E a igreja deve apoiar isso. Por quê? Porque ele vai para descansar, mano. João foi para a ilha de Patmos, passou não sei quanto tempo lá parado. Jesus saía do meio do povo e ficava lá, ele e Deus. E o povo ficava procurando ele onde você estava do outro lado. Entendeu? Porque precisa descansar, o físico precisa descansar. Que o corpo físico, quando não está descansado, irmão, ele não resiste à unção de Deus. Um corpo físico cansado, é uma mente cansada, é uma ligação, é uma transmissão da glória cansada e não vai funcionar. Então Deus fez 7 dias de trabalho, descansou, parou. Quem não descansa é o cão, mas nós não somos o cão. Amém, irmão? Agora, as famílias da igreja, como se comportar? Irmãos, tem vários cultos na igreja. Vários cultos. Pelo menos na nossa igreja tem 2 cultos. 2. Na nossa tem 2 cultos. O domingo à noite, nós temos um domingo de manhã para você ficar com a sua família. O almoço com a sua família. À tarde com a sua família. E temos culto no domingo à noite. Onde você pega a sua família e leva para a presença de Deus. Entendeu? Para você receber a benção da semana de paz. Aí passamos a segunda. Algumas das nossas igrejas têm culto na terça. Nós aqui em João Pessoa temos na quarta. Você tem segunda e terça. É a quarta de noite. Você tem ensino da palavra. E nossas lives todos os dias, que fica por 24 horas a live no ar. O ensinamento da nossa visão, daquilo que a gente crê no ar. Agora, existem pessoas que elas se excedem. E elas não cumprem sua responsabilidade. Vamos começando pelo homem. Nem maridal. Ele nem é marido. Ele nem é pai. Ele nem é amigo. Ele nem é companheiro. Ele só é crente. O negócio dele é na igreja. Mas se o filho procura ele, não encontra. Se a esposa procura ele, não encontra. Reunião em família também não tem. Um passeio em família também não tem. Seu momento com a sua casa também não tem. O negócio dele é a igreja. Mas isso não é só com a igreja. Existe homem que faz isso com o trabalho, irmão. Nós precisamos saber dividir as coisas. Valores, dividir. Tem homem que trabalha amanhã, tarde, noite, madrugada. Não tem tempo para sua casa. O negócio dele é o trabalho. E está errado. Porque há tempo para tudo na face da terra. Há mulheres também, que elas não são mãe.
elas não são esposa, elas não são filha, elas não são amiga, elas não são irmã. O negócio dela é igreja. Congregar de manhã, de tarde, de noite. Ela não tem tempo nem para Deus. Porque essas pessoas, quando não sabem fazer a gestão do tempo, nem para Deus tem tempo. Eu digo para você porque eu já passei por isso. Eu já me envolvi tanto com as coisas de Deus que eu me esqueci de Deus. Eu não tinha meu momento com Deus de louvor, de adoração, de refrigério. Não, meu negócio era trabalhar para Ele. Parece que eu estava trabalhando para Ele sem Ele. E termina ficando pessoas agressivas. Termina ficando pessoas que cobram dos outros. Que querem que, porque ignora todo mundo porque não está como ela, porque ela mesmo está insatisfeita. Ela mesmo não está bem. Ela mesmo não está feliz, porque isso não é a vontade de Deus. Nem a vontade de Deus que você abandone a congregação, nem a vontade de Deus que você abandone sua família. Existe tempo para tudo na face da terra. Existe oportunidade, o dia cumprido. Então, você tem uma semana, por exemplo, estamos iniciando hoje uma segunda-feira, imagina. Aí você tem você tem domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Você tem 7 dias. Dentro desses 7 dias, tira um dia para a tua família. Naquele dia, mano, desliga o celular. Naquele dia, vai passear, vai numa praia, vai numa praça, vai numa pizzaria, se deita dentro de casa, bota o colchão no chão, se embola com teus filhos, brinca. Ah, mas a irmã tá morrendo, tô pedindo oração, deixa a irmã lá, Jesus está com ela lá. Vai tomar conta do teu povo, vai brincar, vai sorrir, vai viver a tua vida, vai fazer tua mãe se sentir amada, vai fazer tua vozinha se sentir amada, vai fazer você se sentir amado, teus filhos, teu esposo, tua esposa se sentir amado, se sentir gente, vai brincar de roda, de toca, de bola. Mas, amado, depois disso, chegou outro dia. Aí é o dia do Senhor. Vai que seja o dia da quarta-feira aqui em João Pessoa, e que tem culto na igreja de Mandacaru. Aí o culto da igreja de Mandacaru começa na quarta-feira de 7h30. 7h30, ou 19h30. Aí você chega na igreja 18 horas. Não, você chega na igreja 20 horas, 22 horas, quase na hora de encerrar. Amado, esse culto não foi, Deus não recebeu, porque foi aleijado. Você não se envolveu. Eu faço assim, tem um dia com a minha família, tem um dia da igreja. Na hora da minha família eu me dou por completo, mas na hora do Senhor também por completo. Mas todo dia comunhão com Deus. Naquele dia da minha família eu já fiz meu momento de oração, já fiz meu momento da leitura da palavra, já fiz meu momento da minha busca, e vou brincar com o meu povo, vou viver com meus netos, vou me divertir. Mas no outro dia é o dia do Senhor. Naquele dia, eu estando ou não escalada, eu estou escalada pelos céus. Eu estou escalada para chegar primeiro que todo mundo. Quem me escalou? O Espírito Santo. Eu estou escalada para estar minha presença naquele lugar. Eu fui escalada para levar uma oferta ao Senhor. Em dinheiro ou em louvor. Ou em atenção. A oferta do abraço da irmã que vai chegar. A oferta de concordar com a oração da outra pessoa. A oferta da parceria com os meus pastores. Ali eu estou por completo. Ali eu vou dar prioridade. Ali eu vou dar o respeito. Imagina se o anjo chegasse lá e fosse fazer a chamada da presença. E eu chegasse em outra hora. Quando a gente perde, mas às vezes acontece às vezes, mas uma constância, mas isso é falta de valor. Isso é falta de entender para quem você está oferecendo aquele culto. A quem você está oferecendo aquele culto? Eu, particularmente, sempre uni o meu ministério à minha família. E a minha família ao meu ministério. Eu fui criada no lar onde meu pai não era cristão. E eu via minha mãe
lhes conduzindo à igreja e não deixava a desejar. Nós nos acordávamos cedo, organizava as coisas, deixava tudo arrumado, fazia a janta, deixava tudo prontinho, bem antecipado, deixava o ambiente gostoso. Meu pai não queria ir, mas a gente deixava o ambiente gostoso para ele. A gente deixava tudo, a gente abraçava, beijava ele, pedia para ele, e íamos para a igreja. De pé, atravessava de um bairro para outro. Quando eu casei também, por tempo da minha vida, passei com o marido desviado, sem querer Jesus, mas eu fiz o centro de treinamento. Amado, você não tem noção. Ele inventava de tudo, que estava com dor de cabeça, estava com febre, dava remédio, abraçava, conversava, orientava, orava, e depois eu vou lá aprender para vir fazer com você o que eu aprendi lá. Eu não perdi nenhuma aula, mas nunca fiz confusão na minha casa por causa das aulas. Deus nos dá uma graça, mas para viver no ambiente que estamos vivendo e com o tipo de pessoas que estamos. Mas precisamos do Espírito Santo para conduzir a nossa família para ver em nós modelo. A nossa família precisa olhar para nós e ver um modelo. Se não amarmos as coisas de Deus, como vamos querer que a nossa família ame? Amado, se você, mulher, você é sozinha, porque você tem que marcar uma visita, você marcar uma visita mesmo no dia da igreja, mesmo na hora da igreja, que você já está certo de ir. Eu já aviso, olha, nos domingos, eu só estou para atender visita na minha casa até X, porque eu preciso ir para a igreja, porque nós precisamos amar a casa do Senhor. Porque nunca você vai ter sua família forte, mas se você não tiver um envolvimento, primeiramente com Deus e cuidando daquilo que Deus te entregou. São duas responsabilidades que Deus nos entregou, amada. A nossa família e a nossa igreja. A nossa família e a nossa igreja. Então, há coisas importantes. Duas coisas importantes. A família é importante, mano. Você nunca pode deixar a sua família por causa da igreja. Nem que Deus pode deixar a igreja, mas a igreja, a congregação não é Deus, mas Deus está lá. E quem leva ele para lá? Você. É você quem leva ele para lá. A sua comunhão com Deus é a parte. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Sem você e a igreja vai estar debaixo das unções, que a igreja não é só, não só quem prega é o pastor, mas a igreja prega apóstolo, pastores, profetas, evangelistas e mestres. É uma sequência de unções derramadas sobre sua vida. Essas unções, quando ela derrama sobre sua vida, você cresce. A Bíblia diz que é para crescimento, é para maturidade, é para que vocês cresçam em união. Está escrito no livro de Efésios. Olha o que está escrito em Efésios. Foi Deus quem fez a igreja. A gente não pode pensar que não foi. Efésios capítulo 4 diz: a graça foi concedida a cada um segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, que quer dizer que aquele que também havia descido até as regiões inferiores da terra, é aquele que desceu, também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Jesus, viu? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com a visão de aperfeiçoamento dos santos. Sabe para que serve, amados, ensino na igreja? Para aperfeiçoamento do santo. Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. A perfeita varonilidade, a medida e a estatura de Cristo. Então, ele mesmo concedeu uns para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres, outros para profetas. Colocou aonde, mas dentro da nossa casa? Não. Colocou na igreja. Mas ele colocou na igreja para aperfeiçoar a sua casa. Para aperfeiçoar a sua unidade com o seu povo. Para unir a sua fé. Para te ensinar lá, para você trazer para cá. Para
te orientar, são valores diferentes. Amados, a casa de Deus, amada, ela nos dá uma oportunidade de mostrarmos o que sentimos e o que consideramos a Deus. Quando chegamos na casa do Senhor, que começamos a conversar, na hora da palavra, isso quer dizer, eu desconsidero o que eu estou ouvindo. Ou eu não quero te ouvir. Só que independente de quem esteja pregando, eles estão trazendo uma edificação, uma palavra para edificar, para aperfeiçoar, para orientar o povo. Aí as pessoas se levantam, vão no banheiro, vão lá fora, conversam. Senta no lugar, se levanta do lugar, senta no outro, perturba. Amado, isso aí é uma interferência que o inimigo está lançando para desviar o propósito. O Espírito Santo fica chateado. O Espírito Santo se entristece. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Da mesma forma que você chega na sua casa e fica com confusão, também entristece o Espírito Santo. Porque o mesmo Espírito Santo que está lá com a função de aperfeiçoar os santos, está na sua casa de aperfeiçoar a sua família. Com a palavra que você ouviu lá. Ninguém pode permanecer firme em Deus sem uma congregação, irmão. Não pode. Você tem que ter uma autoridade espiritual. Porque é uma hierarquia onde vem uma força para te proteger. Infeliz é aquelas pessoas que com os órfãos, perdem pai e mãe, estão sozinhos no mundo, sem ninguém para orientar. Quem vai te dizer um não? Você acha que nós chegamos a uma idade ou estamos tão certos que não tem ninguém mais que possa nos corrigir? Sabe quem pode corrigir uma pessoa, amada? É quem está numa escala espiritual maior. Mas se a gente não quer ninguém na nossa cabeça, não, mas Deus me corrige. Deus fala através de pessoas. Deus trabalha com você através de pessoas. E espiritualmente, mano, tem pessoas que só correm para a igreja quando o filho está endemoniado. Tem pessoas que só correm para a igreja quando está desempregado, passando fome. As coisas melhoram, as pessoas se esquecem. Abandonam sua congregação, como é costume de alguém, por qualquer coisa. Por não querer ser submisso, por não querer obedecer. Ninguém pode treinar um batalhão, amado, umas pessoas, sem elas quererem obedecer. E existe, o inimigo tenta destruir a igreja, amado, porque na hora que ele destruir a igreja, ele destrói a tua família. Porque a igreja é a família de Deus. Espalhada por vários cantos, em vários lugares. Não é todas as igrejas evangélicas que é de Deus. Deixa eu dizer de novo, não é todas as igrejas evangélicas que Deus está lá. Não. Mas não está mesmo, irmão. E aonde Deus está? Onde tem ensino. Não tem só grito. Não tem só barulho. Tem vida. Tem mudança. Tem correção. Tem cuidado. Tem chegar perto. Tem apoio. Tem pessoas que perguntam como é que você está. O pastor deve saber, amado, o estado de suas ovelhas. Mas ele também deve saber o estado da sua esposa. Mas ele também deve saber o estado do seu filho. Vocês estão comigo? Então a igreja e a família tem muita coisa a ver. Tem muita coisa junto, tem muita coisa misturada. É junto e misturado. Você nem pode abandonar um, nem pode abandonar o outro. Mas aonde você estiver, esteja por completo. Em casa, seja completo. Na igreja, seja completo. Nas tarefas que as pessoas te darem, ou em casa ou na igreja, seja completo. Participe. É muito ruim você estar dentro da sua casa sem se participar, sem se sentir pertence. Sem ser pertencente, sem se participar de nada. Não participa do almoço que a mamãe está fazendo, não participa de pôr a mesa, não participa de lavar uma louça, não participa de nada. É só um ser vivo ali dentro, perturbando. Não. Da mesma forma na igreja, mas seja um participante.
Jesus orou, Jesus disse, manda trabalhadores são poucos. Você é um deles? Senhor, rogo ao Senhor da seara que manda trabalhadores para a sua seara. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Sabe por quê? Porque ninguém quer responsabilidade. Ninguém quer um treinamento, quer fazer de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ninguém quer escutar, quer falar. E Jesus chamou aqueles 12 para treinar, mano. Teve um trabalho, viu, com eles. Não foi fácil. Para treiná-los. Depois eles ficaram treinando outros e eles viram o trabalho, mataram eles. Desde que mataram Jesus, mataram as pessoas que ele ensinou. Paulo teve um trabalho tão grande, mas foi tão chicoteado, machucado, porque ele começou a ensinar as pessoas a ser igreja. Então não fique você pensando que a vida dos líderes são aquela vida de tomar um cafezinho com queijo e aquele bate-papo e aquele só dinheiro chegando, como o diabo diz. Isso é o diabo que diz. É nisso não, amado. A gente vive de joelho, clamando pelas vidas, para que vocês se tornem pessoas fortes, para que vocês se tornem homens e mulheres segundo o coração de Deus modelo, para que teus filhos tenham orgulho em você, para que você seja responsável pelas coisas de Deus, para poder a obra do Senhor crescer, chegar até outras vidas. Existem pessoas, amado, que moram sozinhas, que estão sozinhas, então faça como Ana, que ficava dentro da igreja em oração. Você pode dar melhor, faça melhor. Amém? Se você pode fazer melhor, faça melhor, mas não abandone o teu povo. Filho, você precisa também. Você está indo para a igreja de manhã, tarde, noite e madrugada e não fez uma visita à sua mãe. Está errado. Você está deixando sua esposa sozinha. Deus não tem outro marido para essa mulher. E Deus não tem outra mulher para esse marido. Deus não tem outra mãe para esses filhos. Deus tem você. Deus não tem outro pai para esses filhos. É o ministério da mulher em casa, o do homem também. O do homem também. Tem homem que não está sendo nem homem para a esposa. Isso está errado, irmão. Isso está errado. Nós precisamos trabalhar em Deus para ser o homem que Deus chamou você para ser. Você ser a mulher que Deus te chamou para ser. Você ser a filha que Deus te chamou para ser. Você ser a irmã que Deus te chamou para ser. Vamos trabalhar o nosso tempo. Há tempo para tudo na face da terra. Deus quer você na igreja e você quer você na sua casa. Você membro e você pastor. Muitos pastores cansados. Muitos pastores revoltados, porque não tem tempo de viver. Os irmãos da igreja não dá tempo eles nem respirar, porque o pastor deve visitar, porque o pastor deve fazer isso, porque o pastor deve fazer... Pastor é gente. O pastor é gente, irmão. Eu liguei pro pastor e ele não atendeu, ele estava ocupado. Mas eu vi que ele tinha saído com o filho dele, sim. Ele estava ocupado, mano, quanto o filho dele. Se você é filho dele, espiritualmente, o dele também é filho espiritual também. O pastor tem que sair um pouquinho com a família. O pastor tem... Eu vi meu pastor passeando na praia. E o que tem? E por que ele não pode estar lá? Se Jesus passeou, por que ele não passeia? E Jesus passeou na praia, passeou. Você andava até para subir o mar, irmão, quanto mais na areia. Jesus brincava com as águas andando sobre o mar. Vai impressionar mesmo. Entendeu? A gente pode falar mais um pouquinho sobre isso. Vocês vão dizer nos comentários, lá quando terminar a live. Vocês vão mandar para... Cada pessoa manda para 5 pessoas. E manda sua pergunta e o que você não entendeu lá nos comentários. Pode deixar seu comentário, entendeu? Olha, eu queria falar sobre isso, eu não entendi muito sobre isso. Eu queria saber sobre isso, esse comportamento assim, isso assim. Pergunta lá. Agora não, se perguntar agora não vai dar certo. Olha, se todo mundo for tomar conta da casa, e for cuidar da sua casa, não for para a igreja, as portas das congregações são fechadas. Mas se todo mundo for para dentro da igreja e não tomar conta da sua casa, as famílias se acabam. Então, família e igreja e família, unidos para cumprir o propósito que Deus chamou para fazer.
Amém? Então deixa lá teu comentário. Amo você e a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja contigo. Se você é um mantenedor, você agora está nas nações. Você acha que essa palavra foi proveitosa? Vai salvar famílias? Você pode ser um mantenedor desse ministério. Está aqui o nosso Pix. Vamos abençoar. Amém, amado? Eu te agradeço. Pessoas perguntarem, apóstola, como faz para ser um mantenedor? Quanto é que tem que dar? Amado, aquilo que o Senhor colocou no teu coração, faz o teu melhor. É o que Ele colocou no teu coração que vai ser o ponto de partida da tua vitória. De algo especial que Deus vai mandar para você. O que Ele colocou no teu coração. Aí Ele colocou para mim só 50 reais, amém. Não, mas Ele colocou para mim só 20, amém. Agora, se Ele pediu 100, você não dê 20 não, porque Ele não vai receber. Ele vai receber o que Ele pediu. Aquela primeira fala dele, você lembra da primeira fala dele? Depois você olhou para a sua situação e não fez o que Deus mandou. Você está errado com o Espírito Santo. Porque ele já tinha colocado uma nota. É a nota que ele colocou. E se você ainda não é dizimista, você está sendo abençoado aqui. Você não tem igreja. Eu não estou congregando em canto nenhum. Simão, você não está na live? Todo dia não tem ensinamento para você? Então abençoa o ministério que está te alimentando todo dia. Todo dia você está sendo alimentado ou não? Amém? E nós estamos aqui para fazer o plano de Deus acontecer. Inclusive, também cuidar das famílias. Famílias que estão precisando, famílias carentes, famílias que precisam de um medicamento, famílias que precisam de uma atitude, famílias que precisam de uma lata de leite, famílias que precisam... A igreja precisa, mas a família também precisa. E o ministério cuida dos dois lados. Amém, amado? Amo vocês. Deus abençoe.